Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast de Euphoria, série original da HBO. Eu sou a Nathalie Martins, sou produtora de conteúdo pra internet, tenho um podcast chamado Tênis Verde, onde eu falo lá de cinema e de séries toda semana, e tô aqui com a Camila Sá mais uma vez pra falar da série. E eu sou a Camila Sá, trabalho com criação e produção de conteúdo e também sou co-criadora do BuzzFeed Vozes, que é uma página de entretenimento que tem recorte racial. E bom, a gente virou o ano, né? Terminamos 2020, finalmente. Aquele alívio, mais ou menos, né? Porque a gente não sabe muito bem o que vem por aí. Feliz ano novo pra todo mundo que tá escutando a gente. Espero que seja um ano mais calmo, né? Sim, feliz ano novo. Estamos começando 2021 com mais um presentinho aí. A gente terminou 2020 com a parte 1 do especial de Euphoria. E agora a gente começa 2021 com mais um presentinho, que é a parte 2, que agora vai ser focado na Jules. Sim, nossa, e assim, muitas coisas, né? Tipo... A gente não sabia onde ela tava exatamente no primeiro episódio. Teve aquele clickbait ali que a gente falou que ia ser um puta fanservice, dito e feito. Abriu o Twitter no dia seguinte, só tinha fancam e 1 milhão de vídeos das duas juntas. E aí, nesse segundo, o que esperar, né? Eu acho que quando eu dei play, eu vi que primeiro começou com aquela música da Lorde, que é uma música que fala sobre responsabilidade, né? Que se chama Liability. E acho que tem muito a ver com a jornada das duas. E é muito legal entender isso também, que as músicas, elas vão traduzindo os sentimentos dos personagens. Então, depois quem tiver interesse de ler a tradução e ver que realmente fala sobre um amor e voltar pra casa com uma garota e como que elas estão lidando com isso. E aquelas cenas de flashback no olho da Jules que, assim, eu fiquei impactada. Lindíssimo. Fiquei pensando muito. Achei muito lindo. E quando abre, ela já tá... A gente falou que a outra vez parecia uma terapia e essa vez realmente, de fato, né, foi uma terapia, assim. O que você tava esperando? Você achava que ia acontecer isso mesmo? Ou você tava esperando que a gente ia ver ela, de repente, na cidade que ela tinha fugido, sei lá pra onde? Só Deus sabe, né? Eu achava que a gente ia ver a Jules longe. Não imaginava que a gente ia ver já ela de volta. E eu achei muito interessante o que eles fizeram com o lance do olho passando, porque é basicamente o reflexo de tudo que aconteceu na primeira temporada entre as duas. Só que agora a gente vai ver a visão da Jules. Então eu achei meio que uma metáfora, assim, muito, muito interessante. E eu esperava que esse fosse ser um episódio também mais conciso, um pouco menor, né, em escala, como foi o primeiro. Só que ele me surpreendeu porque ele foi muito mais parecido com o que a gente tá acostumado da série, né, de ser um episódio que usa do audiovisual de uma forma geral pra contar a história. Então ele foi mais dinâmico que o outro. Então isso foi bem diferente, assim, que eu não tava esperando, mas foi uma boa surpresa. Pra mim também foi uma boa surpresa, porque eu achei que ia ser mais um episódio que, enfim, né, pandemia, coronavírus, equipe reduzida, a gente ia ficar 40, 50 minutos no mesmo espaço, mas eu gostei muito que a gente consegue ver outras coisas, né? A gente vê cenas do passado, a gente vê cenas de talvez um futuro e a gente também tem cenas do presente, né? A gente vai chegar lá ainda, mas no final do episódio, que é aquele famigerado encontro, que eu fiquei assim, meu Deus do céu, veio aí. Finalmente veio aí. Sim. Eu gostei bastante da montagem do episódio, porque é quase como se fosse um recapitula da primeira temporada, só que agora a gente tem a oportunidade de ver o que estava acontecendo com a Jules em alguns momentos. E aí, a nossa visão da primeira temporada fica mais completa, porque antes a gente estava mais próximo da Rue e agora a gente tem também a perspectiva da Jules, né, de várias situações. Com certeza, isso é muito interessante que você falou, porque quando eu fui assistindo, eu fui conseguindo, de fato, encaixar, né, as memórias dela, que a gente tava finalmente conhecendo, porque acho que no episódio anterior a gente falou muito que a Rue é uma pessoa super fechada e como a gente conseguiu ver ela se abrir com a Ali, falar sobre a vida dela, ter outras nuances e que ela realmente tava se expondo. Eu acho que nesse episódio foi a mesma coisa com a Jules, né? A gente conseguiu ver as nuances dela e até vou me retratar aqui, né? Porque no episódio anterior eu falei que, putz, Jules, você também não dá muita moral, né, bicho? Mas a gente consegue conhecer a história das pessoas e entender que eu acho que no fundo, a vida é exatamente sobre isso, né? A gente só julga pelo que a gente vê, né? A gente tem as ações das pessoas, os acontecimentos, e a gente não necessariamente sabe o todo, o que tá acontecendo, assim. Pra mim foi muito chocante descobrir o passado da mãe dela e ver que toda a relação dela com a Rue permeia esse universo, que é um universo completamente cheio de medo, cheio de incerteza, vulnerabilidade, e uma coisa que ela justamente não consegue expor. Então, assim, vou me retratar.
No episódio de Halloween, eu consigo entender muito as atitudes dela, porque que ela bebeu e ficou loucaça e falou um monte de bosta. Desculpa, galera, eu devia isso aqui pra vocês, eu acho. Não, tudo mudou agora, tudo mudou. Assim, é óbvio que a gente já tinha uma sensação de, puxa, a Jules é adolescente, ela tá passando por várias questões também, mas agora a gente entende, e o buraco é mais embaixo. A situação que ela tá é muito mais difícil do que a gente imaginava, porque, inclusive, tem uma cena, quando a gente mergulha mesmo nos flashbacks da Jules, que é uma montagem que corta entre a Jules no carro com a Rue, quando a Rue ficou super drogada e tal, e ela levou ela pra casa, e aí a mãe no carro também desmaiada e tal. Então, imagina o que tava passando na cabeça da Jules na hora que ela teve que ir lá buscar a Rue, né? Então, realmente é uma... E no final das contas a gente percebe que existe uma pressão muito grande da parte tanto da Rue quanto da mãe da Jules, de que a sobriedade delas meio que tá nas mãos da Jules. Ela se sente muito responsável. E eu acho que no momento em que a mãe vai lá procurar a Jules pra conversar e pra se desculpar, e ela vai embora, isso fica muito na cabeça dela, né? Essa culpa fica maior. Então, realmente é um fardo muito grande nos ombros de uma adolescente de 17 anos que tá passando pelas próprias questões também, que a gente também vai conversar aqui sobre a transexualidade dela, sobre o Tyler e tal. Então é muita coisa mesmo. É muita coisa, e vamos considerar também que é isso que você acabou de falar, né? Ela já tem um background que ela nasceu um gênero que ela não se identifica, então teve toda essa transformação e ainda tem, né? Ela toma hormônio, sei lá, se é semanal ou mensalmente, mas ela toma as injeções. Isso por si só já é um grande acontecimento na vida, né? Você tem que lidar com muitas camadas. É a sua imagem, é como as pessoas te veem, é como você se sente, é você se olhar no espelho e não se identificar. E aí é você tentar expor isso de alguma forma. No caso dela, a gente falou também que é muito a maquiagem, é muito o estilo dela, é o jeito que ela se porta com as pessoas. E para além disso, ainda ter uma pessoa que é uma dependente, né? Ela tem um problema com vício. E a gente sabe que as pessoas que lidam com quem tem vício também se tornam codependentes. Elas também precisam de um tratamento psiquiátrico. Elas também precisam frequentar as reuniões de apoio para ver que tem outras pessoas nessa situação. Então, assim, na verdade são duas pessoas doentes, né? Que é o dependente e o codependente. Como essa relação se desenrola durante a vida. Pra ela ainda muito pior, porque a própria mãe dela... Então, assim, imagina que a pessoa que tinha que estar cuidando dela, na verdade, é quem tá doente. Então, ela tem essa inversão de papéis, né? É uma troca de posições. E, além disso, ela também entender que ela precisa se cuidar, assim. Que ela não vai ser responsável pela vida da mãe dela. Mas aí, no meio do caminho, chega uma amizade, né? E adolescente, e viver muito tudo intensamente, e se descobrir, e sair pra ter várias experiências, e se encontrar exatamente nessa mesma posição, que é a posição de... Se eu fizer alguma coisa, isso pode dar um gatilho. Se eu não fizer, isso também pode dar um gatilho. E como que eu lido com isso? Eu acho que é muita responsabilidade pra uma pessoa só, né? E eu fiquei com muita dó dela nesse momento, de ver que, na verdade, ela tá se prendendo de viver uma coisa que poderia ser legal, porque ela tem justamente esses gatilhos do passado que são completamente compreensíveis, né? Que foi o que eu falei agora, tipo, a gente conhece a história da pessoa e a gente entende por que ela tomou tais atitudes. Sim, e é muito triste que justamente a pessoa que ela mais confia, né, que é a Rue, que ela conseguiu se abrir, conseguiu encontrar uma amizade num lugar novo, né, que ela também fala sobre o lance da mudança, que foi muito difícil pra ela, e ela não pode conversar com essa pessoa. Ela não pode contar o que ela de fato tá sentindo, o que de fato ela tá passando, porque é justamente a mesma situação que essa pessoa tá passando, né, em relação ao vício da mãe e o vício da Rue. Então, ela tem que internalizar esses sentimentos que são muito fortes e muito intensos e muito difíceis, e aí vira uma bomba relógio. Basicamente, né? Que acontece o que aconteceu no episódio de Halloween da primeira temporada, né? Então, realmente foi um episódio muito esclarecedor nesse sentido. E também, eu achei muito bacana, principalmente, assim, pra mim, que bateu muito forte, foi as coisas que ela falou em relação à feminilidade. Também, fiquei né? pensando muito. A gente sabe que a Jules é trans e que isso é uma questão muito importante, mas muita coisa que ela fala é extremamente identificável pra qualquer pessoa, basicamente. Porque as questões de gênero, elas afetam homens e mulheres, porque a gente é ensinado, né, a nossa vida toda, a sociedade de uma forma geral, o que é ser homem, o que é ser mulher, e se você é mais assim ou mais assado, você vai ser
ser mais ou menos homem, mais ou menos mulher. Então, ver os dilemas dela fala muito também. Eu me identifiquei com várias coisas que ela falou, porque a feminilidade, no final das contas, é uma performance, digamos assim, né? Como você se porta, é como você se veste, é como você se mostra pro mundo, e não necessariamente o que tá dentro de você. E aí, o momento quando ela fala sobre, né, o medo da puberdade e como ela começou a olhar, por exemplo, pro oceano e a força do oceano e tudo mais, eu achei isso muito lindo. Também achei. Porque, de fato, você ser homem ou mulher, você ser feminino ou masculino, não tinha que estar ligado a algo externo, né? É a sua força interna. Eu achei isso muito, muito bonito mesmo. Eu também, eu achei esse take bem Big Little Lies, assim, achei bem bonito, bem Califórnia, mas eu adorei essa comparação que ela fez, porque é exatamente isso, né? Eu acho que o mar, ele não se mede por ser alguma coisa, mas ele é uma coisa muito grande, que ele representa força, representa resiliência, ele tem ressaca também, não é só um momento bom, tem um momento que também é desafiador. E eu também gostei muito que ela falou isso da feminilidade e de como ela achava que pra ser mulher ela tinha que conquistar a feminilidade, que é exatamente isso que você falou, é sobre performance, é sobre aparência, é sobre parecer que você não se importa com algumas coisas, é sobre parecer que você é determinado estilo. Eu acho que isso, enquanto sociedade, pra gente é uma coisa que ainda fica muito superficial, né? Porque a gente tem que preencher algumas caixinhas para as pessoas dizerem se a gente é tão mulher quanto a gente deveria ser. Ou se a gente se parece tão mulher quanto a gente poderia ser. E no caso dela, eu acho que como ela tava nesse momento de muito se entender, né? De conseguir se achar, ela foi pegando algumas dessas ações, né? Esses estereótipos e tal. Não tô criticando, falando estereótipos realmente como características mesmo, que ela foi se apropriando pra conseguir construir o personagem dela, que eu também gostei muito quando ela falou isso, que ela basicamente construiu um personagem que hoje ela não sabe quem ela é. E aí pra fora, todo mundo vê que ela é uma garota, que ela é, né, tem aquelas atribuições, que ela tem aquelas características, mas por dentro ela não se sente assim, ela não sabe quem ela é. E eu acho que isso, independente de ser uma pessoa trans ou não, ser adolescente ou estar na fase pré-adulta, e de novo, temos 28 anos nós duas, mas eu acho que a gente também luta muito com os nossos demônios, e eu também luto muito com algumas questões que são exatamente isso. Pra fora as pessoas conseguem me ver de um jeito, mas pra dentro só eu sei o que eu tô travando pra poder conseguir parecer que eu tô segura, ou que eu tô ok com essa situação, ou que eu vou saber lidar. E, tipo, muitas vezes eu não sei lidar, muitas vezes eu não sei o que fazer. Todo mundo vem me perguntar o que fazer, e aí, sei lá, se é intuição, eu não sei o que é. Tem anjos soprando no meu ouvido, não faço a menor ideia. E aí a gente consegue ir tomando, mas eu acho que hoje, olhando também pessoalmente, eu de 28 anos fui aprendendo a criar algumas ferramentas. Estou aprendendo ainda, tô muito longe de uma pessoa plena. Putz, não sou mesmo, só eu sei o que eu surto aqui sozinha. Mas essa construção que eu acho que quando a gente é adolescente, a gente acha que é só estalar o dedo. Eu achava que, eu vou ser adulta e do nada, magicamente, tudo estará resolvido. E não. Sim. 18 anos, o mundo vai mudar e eu vou ser adulta. Exatamente. E eu vou ter um carro e eu vou ter, sabe, tipo, um dos meus maiores utópicas. choques foi justamente esse. Putz, como assim? Eu cheguei aos 20 anos e não tá tudo resolvido. Caralho, eu vou ter que fazer sozinha. Sim. E eu acho que é muito esse momento que ela tá passando de descobrir quem ela é internamente. Será que ela realmente gosta de usar aquelas roupas? Será que ela realmente tem aquela personalidade? Ou aquilo é só uma coisa que ela inventou pra ser mais aceita e sofrer menos? Então, tipo, isso tocou muito comigo, assim, nesse momento também. Porque eu acho que, por dentro, na verdade, ela se sente muito sozinha, né? E foi o que ela falou pra terapeuta dela. É só a Rue que consegue ver por trás de toda a camada. De todas aquelas coisas que ela construiu. Sim. E é até interessante ver que ela tá, nesse episódio, despida, digamos assim, dessa construção da Jules super feminina, né? Ela tá sem maquiagem, ela tá de cara lavada. A postura dela, a forma como ela tá sentada, várias vezes ela aparece com as pernas abertas, assim, né? De uma maneira dita masculina. Então ela realmente... Dá pra perceber uma evolução dela ao longo da primeira temporada, né? Da forma como ela se veste no início e no final. Mas eu acho que agora ela foi realmente pra um extremo sem nenhuma fachada, assim. Porque ainda mesmo no final da primeira temporada, que ela tá um pouco mais andrógena, ela ainda tá montada, né? Com maquiagem e tal. E aqui a gente vê ela mais desconstruída, mais crua mesmo, né? Que é justamente isso que a gente vai acompanhar nesse episódio todo. Quem é a Jules de verdade, o que ela passa de verdade, o que ela sente de verdade.
Então, isso foi muito importante, muito... acho que enriqueceu mais ainda a história dela, que já era muito rica, já é uma personagem muito interessante, muito completa. E uma outra coisa muito legal desse episódio é que o criador da série, o Sam Levinson, que escreve basicamente todos os roteiros e que escreveu o roteiro da parte 1, dessa vez ele não escreveu sozinho. Quem escreveu junto com ele foi a Hunter Schafer, que interpreta a Jules. E ela é uma mulher trans, né? Então, se no primeiro episódio a gente viu muito da jornada e da história do Sam, aqui a gente vê muito da Hunter, né? Que se mistura também com a Jules nessa questão da feminilidade, né? Então eu achei muito legal e muito verdadeiro. Assim como a parte 1 foi muito verdadeira que a gente via do Sam, aqui eu acho que a gente vê muito da Hunter também. E foi muito legal essa colaboração dos dois. Quem sabe na segunda temporada isso aconteça mais vezes, porque eu acho que foi muito bem construído. Todas essas narrativas, todos os pontos que foram levantados. E a parte 1 era uma cena da segunda temporada. O Sam falou depois numa entrevista que aquele momento da Rue e do Ali na lanchonete ia ser uma cena. E ele resolveu só esticar pra um episódio inteiro. E aí eu fiquei com a sensação de que esse episódio talvez fosse um episódio da segunda temporada, porque parece, né, tipo, os episódios de Euphoria geralmente são focados em um personagem, a gente vai acompanhando flashbacks e tal. Então eu fiquei com essa sensação de que talvez fosse algo que a gente ia ver só na segunda temporada e a gente já teve adiantou aí um pouquinho. E o que dá espaço pra aprofundar mais ainda essas questões no futuro. A gente tinha falado sobre achar que esses 2 episódios tinham sido construídos especialmente pra esse momento, né? Mas isso que você falou faz muito sentido, porque a gente conheceu todo o elenco e aí agora a gente vai conhecer as personagens principais, né? Quais são os medos delas, as aflições, o que elas realmente sentem. É muito legal a Hunter ter escrito, porque assim como a gente falou antes também no outro episódio, a gente conhecer de fato a pessoa que tá passando por aquela história, a pessoa que tem essa vivência, essa pessoa ela vai saber falar muito melhor do que, enfim, qualquer outra pessoa que apenas fez uma observação e tá vivendo isso, né? E isso vai pra todas as camadas da sociedade, né? Negros, LGBTQIA+, pessoas que não têm uma situação financeira tão boa. Tipo, a gente só entende de fato a vivência dessa pessoa quando ela tem esse espaço de falar, né? E a gente tava vendo muito a Jules justamente pelo olhar de fora. E é muito interessante, além da atriz ser uma pessoa que tem essa vivência, que isso, assim, eu já acho incrível. Não é uma coisa que a gente costuma ver tanto com frequência. Acho que tem mudado através dos anos, com as pessoas conhecendo melhor, né, as narrativas e como trazer essa galera pra dentro da televisão, pra dentro do cinema e tal. Mas é muito interessante a gente conseguir saber dessa perspectiva. E eu não tinha reparado, de fato, que isso que você falou, que ela tava mais despida, né? Ela tava mais crua, ela não tinha mais tantos aparatos. E, mais uma vez, a semiótica, né, faz tudo pela gente. Sim. É só pegar todos os pontinhos e ir conectando, que acho que a semiótica, mais do que as palavras, ela explica tudo, assim, pra gente. A gente consegue observar isso. E eu acho que nesse ponto também, o que eu queria muito trazer é a vulnerabilidade da Jules nesse momento, né? Ela, de fato, falar tudo que ela tá sentindo e se abrir. E eu queria falar que eu assisti recentemente um documentário da Brené Brown. Ela tem 2 TED Talks que são muito famosos, que falam sobre o poder da vulnerabilidade e do fracasso, se não me engano, o segundo. E ela fala que a gente, pra ser vulnerável, a gente tem que ter a coragem de tomar uma ação e não saber exatamente como que as coisas vão se desenrolar. Ou seja, a gente não tem o controle sobre a situação. Então, sim, aquele momento é justamente ela tentar um pouco abrir a mão do controle, do que ela poderia fazer, do que ela deveria fazer e viver mais a situação. E é óbvio que é muito mais fácil pra gente falar do que a gente viver, é óbvio que ela tem inúmeros gatilhos, que toda essa situação pra ela traz uma grande confusão mental, mas a gente também consegue ver que nesse tempo ela tem esse agarro, né? Ela não consegue viver essa experiência do jeito que ela queria, porque ela quer viver essa experiência. A Rue foi a primeira garota que ela beijou, então, putz, será que eu realmente não gosto só de homens? Eu também gosto de mulheres? Ou será que a minha orientação sexual é um pouco mais aberta do que só esses dois gêneros, desculpa? Também tá muito nesse momento dela conseguir entender, né, se ela gosta de pessoas, independente de qualquer coisa, ou se ela realmente só foi ensinada que pra parecer ou ser de um tipo de jeito, você deveria fazer tais coisas. Sim. Parece que se ela não se relacionar com homens, ela não é feminina o suficiente, né?
Tanto que tudo que ela constrói é muito baseado no que se imagina que um homem quer, que um homem vai achar atraente. Inclusive, eu amo quando ela fala que o que os homens querem é muito sem graça. Sim, rainha! Que não tem criatividade. Eu amei, sério. Foi, tipo, a melhor frase do episódio. Porque é muito verdade, assim. Se a gente se contentar só com o padrão e o normal, muitas vezes isso não é o suficiente pra gente, né? Pra pessoas que querem se expressar de uma forma criativa, assim como a Jules é, né? Então eu sinto que deve ter rolado uma confusão muito grande dentro dela, porque isso meio que ia contra o que ela sempre acreditou que era ser feminina, que era ela ser essa moça delicada ao lado de um homem forte que vai, né, enfim, proteger ela, alguma coisa assim. E aí ela tem que desconstruir isso porque a Rue não é nada disso, né? A Rue veio completamente crua, né? Como eu costumo falar, assim. Tipo, ela veio do jeito que ela é. Putz, eu sou essa bagunça aqui mesmo. Se gostou de mim, bom. Se não gostou, foda-se. Tem quem goste. E agora, pensando o que você falou, esse lance dela ter os encontros casuais, a Jules ter os encontros casuais, é justamente isso, né? Ela vai até lá porque a pessoa quer que ela pareça de um certo jeito, tenha uma tal inocência. Então, ela entra nesse personagem, né? Ela não necessariamente conhece essas pessoas, ou elas conhecem quem a Jules é, e aí ela performa praticamente teatral, assim, né? Ela não tem sentimento, Sim. Não tem nenhum apego, não tem nenhuma profundidade. Ela vai acabar ali, transou, acabou, foi embora, nunca mais. E eu acho que talvez seja o ponto também que ela esteja se perguntando, será que me envolver e me relacionar com as pessoas é só isso? Porque se for só isso, realmente é muito chato. É muito chato você encontrar uma pessoa aleatória 5 dias da semana, transar e ir embora e não ter nenhum envolvimento. E aí, o envolvimento que ela teve com a Rue, eu acho que começou muito mais da amizade, que é, putz, você tá mal, vamos dormir junta, porque se você voltar pra casa, sua mãe vai te escorraçar e tal. E aí, como as coisas aos poucos vão acontecendo, né? Você vai se desarmando e quando você vê, você já tá ali no meio de uma situação que você nem achava que você ia estar, né? Ela achou que era só uma amizade, quando ela acordou, ela tá, tipo, apaixonadíssima de 4 e não sabe nem o que fazer. Sim, isso que você falou dela tá apaixonadíssima, ela também comenta sobre como ela se apaixona muito fácil, né? E que pra ela é muito mais simples se mostrar e se relacionar online, porque grande parte da responsabilidade, digamos assim, dessa relação tá na sua cabeça, né? Porque você não tá necessariamente vendo a pessoa, tal. E é muito triste de ver ela reconhecendo que ela ainda ama o Tyler. Sim. Que é aquela persona, né? Aquela figura que o Nate criou. Ela não cita o nome do Nate em nenhum momento. Apesar de ser o... Inclusive, eu achei isso muito bonito, que toda vez que aparece ela com algum cara ali, né? Não dá pra ver direito o rosto dele e tal, porque era exatamente assim que ela estava quando ela tava conversando com ele. Ela tava se apaixonando muito, mas ela não sabia quem ele era de verdade. E meio que isso era atraente pra ela. Porque ela ficava na imaginação dela, né? Ela ficava criando essa figura, né, que tava saciando ali essa necessidade de se relacionar e tudo mais. E é muito triste ver que ela ainda gosta dele, mesmo sabendo que o Tyler basicamente não existe. Ou será que existe? Não sei, porque eu também não sei até onde... Não, falando sinceramente, eu não sei até que ponto o Nate fingiu tanto assim. Eu também tenho essa dúvida. Porque ele tem as questões dele. Ele tem as questões dele. Eu acho que de trás daquela máscara e de toda daquela pose também, realmente, foi o que eu falei no começo. Tem coisas que a gente não sabe, né? Eu acho que também ele se odeia tanto, e ele odeia tanto o pai dele, que ele não consegue se soltar disso pra poder ver o que realmente ele quer. Se ele realmente gosta de homem mesmo, se ele quer, enfim, descobrir outras coisas na vida dele. Tipo, eu fiquei muito triste também de ver que ela ainda gosta dele. Fiquei assim, putz, sério mesmo que a gente vai ver essas cenas? E, aliás, que cenas, né? Tipo assim, puta cenas. Nossa. Já é bem aberto, né? A gente já vê muito mais que assim, não sei você, mas quando eu era adolescente, eu não via, assim, as cenas tão explícitas na televisão. Sim, e não é uma crítica negativa, muito pelo contrário, eu acho lindíssimo. Mas assim, que cenas. É porque é feito de um jeito que é muito artístico e muito poético. E quando mistura ali a Jules com o, entre aspas, Tyler, e aí ela vê a Rue também, que inclusive é naquele mesmo quartinho.
em Nova York lá que a Rue imaginou na parte 1, né? É meio que como se esse quarto fosse meio que esse lugar de sonho e pesadelo das duas, né? Porque pra Rue era meio que algo positivo e pra Jules a gente vê que é algo negativo, né? Ela tem pesadelos com esse quarto. E essa cena toda com o Tyler / Nate também, chega um ponto que ela fica assustadora, né? Você fica com medo, ela tá tentando alcançar a Rue e ela não consegue. Aí aparece a cara do Nate, ele fala, não olha pra mim. Eu falei, gente, meu Deus, parece um filme de terror isso aqui. Porque é aterrorizante você... no final das contas, é aterrorizante você se entregar pra uma pessoa e você não saber pra onde você tá indo. Meu Deus, sim. Obrigada. Agora você fez tudo. Ai, euforia, o que fazes comigo? Aquele momento que ela tá no banheiro e ela fala, nossa, não tem foto nenhuma nossa. E aí a luz no quarto apaga e ela vai pra lá pro escuro. Eu achei isso muito significativo, porque é exatamente isso. Ela tá se entregando pra um negócio que ela não sabe. Pra uma pessoa que ela não conhece, não sabe nem o rosto, né? Então, eu achei muito bonito. E foi, como eu falei no começo, esse episódio foi muito mais a vibe da série, né? Do que a gente tá acostumado, de usar desses artifícios do audiovisual pra contar a história. Enquanto no primeiro era muito mais o texto, né? O roteiro e a troca ali dos atores. Inclusive, a Hunter basicamente carregou o episódio inteiro sozinha. Muito bem, inclusive, parabéns. A Zendaya ainda tinha ali um parceiro de cena e tal, então a troca entre os atores era muito importante. E aqui, não, é tudo muito, muito nela. Então, nossa... Eu fiquei extremamente orgulhosa dela. Quem sabe o Emmy vem aí pra ela também. O Emmy tem que vir, gente. Pelo amor de Deus. Se não derem um Emmy pra ela, vocês estão completamente errados. Isso é um fato. Sim. Sobre essa cena do quarto, eu fiquei também muito assustada que quando ela finalmente consegue entrar, na verdade a gente volta pra realidade, né? Eu gostei muito isso que o episódio foi brincando com a linha temporal, né? Do passado, do presente e do futuro. Então, na hora que ela tá lá batendo na porta pra ver se a Rue realmente tá viva ou se ela teve uma overdose, na verdade quem tá batendo na porta é o pai dela pra falar assim, minha filha, isso bora voltar pra casa, querida. Tá achando que isso aqui é o quê? E quando ela finalmente consegue abrir essa porta e voltar pra realidade, quem tá no chão é a Rue, né? Então, eu também achei isso muito significativo. Fiquei muito impressionada, porque parece que é quase como se ela tivesse que fazer uma escolha, né? Ou ela escolhe ela mesma e a saúde dela, ou ela escolhe abrir mão disso pra lidar com uma pessoa que, como você falou, a gente não sabe o que vai acontecer. Se ela vai ficar bem, se ela não vai, se a Jules realmente vai ter um papel fundamental nessa recuperação. E como que é isso? Porque a codependência também é, tipo, uma treta do caralho. E eu fiquei muito sentida com essa cena também, além de tudo que a gente tinha visto, né? Eu acho que foi um episódio bem euforia mesmo, que ele vai te levando aos altos e baixos, e você fala, putz, o que vai acontecer agora? E da onde que veio isso? Caraca, eu não sabia disso, não tinha a menor noção. E aí a gente volta pra um momento flat, que é aquele momento que ela tá, tipo, deitada. E aí, o que acontece? Ai, meu Deus. Rue. Ai, meu Deus. A grande conexão entre os dois, as duas partes. Dona Rue vai lá dar um oi. Antes de encontrar o Ali, né? Ela fala que ela tá indo lá encontrar ele, mas passou pela casa dela ali e tal. Eu fiquei com muita dó das duas nessa cena, porque dá pra ver que nenhuma das duas tá sabendo lidar com o que aconteceu. As duas estão muito tristes. E mais ainda a Rue, né? Tipo, a Jules, ela chega a pedir desculpa, mas eu acho que a Rue talvez não esteja pronta pra perdoar ou pra lidar com isso, né? Eu fiquei com muita dó também. Tipo, achei triste pra caramba. Mas nesse momento, de novo, entendo todos os traumas de ambas, mas como o medo paralisa a gente, né? Porque bastava elas sentarem e conversar, tipo assim, elas iam entender o lado uma da outra e talvez ficaria tudo bem, sabe? Tipo, óbvio que é muito simplista eu falar isso, eu sei que demanda muita energia, demanda muita coragem, de fato, pra você expor, né? E falar como você tá se sentindo e, tipo, todo o background da mãe dela que a Rue não faz a menor ideia. Eu fiquei bem chocada de ver isso. Mas como uma conversa poderia ter resolvido as coisas, né? Tipo, ou ao menos amenizado. Sim. E no final das contas, eu acho que as duas, elas precisam... Que foi aquilo que você falou, da escolha, né? Eu acho que tanto a Rue quanto a Jules, elas estão exatamente no mesmo lugar. E que elas precisam fazer uma escolha entre elas mesmas e a outra, né? E a gente, né, sabe muito bem que a gente primeiro precisa estar bem o suficiente para poder se conectar de uma maneira mais saudável e completa com uma outra pessoa, né? Então, acho que... Eu imagino que na segunda temporada a gente vai ver isso,
né? Eu espero, né? Que a gente veja essa cura da parte das duas, né? A Jules continuar fazendo terapia, a Rue continuar na jornada dela em busca da sobriedade, né? Tendo o Ali como um parceiro, né? Como um guia, digamos assim. E aí, eventualmente, a gente vê essa coisa dar certo, essa coisa não dá certo. Eu continuo gostando muito das duas como casal, mas infelizmente dá pra ver claramente que é muito difícil. É muito difícil elas se relacionarem agora, sim, né? Nesse momento. Infelizmente não veio aí ainda, né? Espero que um dia venha. Mais uma pergunta polêmica que veio da nossa produção. Perguntaram pra gente qual que foi o nosso episódio favorito, se foi o primeiro, se foi o segundo. E aí, vou te jogar essa bomba primeiro, né? Que é óbvio, eu vejo que você vai falar e depois eu respondo. Olha, é uma pergunta pra mim meio que impossível, porque eu acho que os dois episódios, eles têm propostas bem diferentes, né? Propostas técnicas, digamos assim, né? E no final das contas, eu acho que eles se complementam muito. Então é muito complicado. Tanto que, né, há uma parte 1, parte 2, porque eles, né, estão juntos ali. Então, pra mim, é muito difícil de escolher, porque eu gosto muito de alguns pontos em um e outros pontos em outro. E aí eu acho que é isso que eu vou responder, porque é tipo escolher um filho, eu acho que não dá muito pra mim. Eu acho que eu não consigo escolher também, tipo... São 2 episódios incríveis que abordam pontos, né, ponto de vista de cada uma. E a vivência delas e como é rico pra gente entender a história e saber, putz, agora eu entendi porque que você tomou determinadas decisões, embora eu não concorde com você. Eu também não consigo escolher, porque eu acho que, independente do cenário que elas estão, né, de todas as questões que elas têm pessoalmente, eu acho que esses 2 episódios, eles permeiam a vida de muita gente, né, porque fala sobre a escolha, ele fala sobre você ter coragem, ele fala sobre você se jogar num relacionamento que não necessariamente você sabe o que vai acontecer, ele fala sobre você escolher você primeiro do que antes as pessoas, sobre amor próprio. Então, eu acho que, embora a gente não esteja passando pelos mesmos problemas que elas tenham, isso toca a gente muito, né? Eu terminei o episódio e falei assim, caralho, eu preciso pensar, porque tem coisas na minha vida nesse momento que estão exatamente neste ponto, e a gente não tem a mesma idade, mas isso é a vivência, né? Tipo, é você ir realmente entendendo aos poucos como que você lida com cada coisa. Infelizmente demora, estamos aqui 28 anos depois, um dia conseguiremos. Sim, a vida, infelizmente, não é tão simples assim. Quanto parece. É uma jornada constante, e é muito legal a gente ter séries como essa, que levantam essas questões e que, né, tá falando com o público adolescente, mas também fala com o público adulto, né? Então isso é muito, muito rico e muito bonito. E, enfim, série da geração é que chama. Ícone, aplaude mais. Bom, gente, então é isso. Chegamos ao final do segundo e último podcast dos episódios especiais de Euphoria. Não sabemos se vem aí, quem sabe, né? A gente volta pra uma próxima. Comenta aí, HBO, pelo amor de Deus, chama a gente de volta, a gente vai adorar. Sim, vamos aguardar aí o retorno de Euphoria, que talvez venha aí em 2021. Vamos ver, a série ainda tá voltando à produção. Estamos muito empolgadas. E eu acho que esses 2 episódios já estabeleceram uma coisa legal, assim, pra uma segunda temporada mais incrível ainda, mais profunda ainda do que a primeira já foi. Então é isso, gente. Um beijo, espero que vocês gostem. Comenta aí embaixo, ou então manda pra gente nas nossas redes sociais. Estamos muito eufóricas, comentando tudo horrores. Segue a gente lá. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau! Você acabou de ouvir o podcast de Euphoria, a série original da HBO. Escrito e apresentado por Nathalie Martins e Camila Sá, dirigido por Guilherme Pinheiro, produzido por Guilherme Pinheiro e Maiara Isidoro, editado por Jéssica Correia, e é uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.